Na sociedade em que vivemos, tudo parece girar em torno de conforto e facilidade. Somos uma geração que prefere o caminho mais simples, as respostas mais rápidas e a segurança do que é previsível. Mas, inevitavelmente, chega o momento em que a vida nos confronta. Alguma situação surge e revela onde realmente está nossa força, nossa maturidade e a firmeza da nossa fé. Há ambientes que trabalham contra a nossa paz. Há pessoas que, sem perceber, pressionam os limites do nosso domínio próprio. Os filhos podem exigir de nós mais paciência do que pensamos ter. O cônjuge pode nos desafiar a perdoar além do que julgávamos possível. No entanto, para muitos, a ideia de que Deus também permite momentos que nos testam soa estranha, quase desconfortável. A possibilidade de que o Senhor, em sua sabedoria, permita que enfrentemos determinados cenários para revelar o que há em nosso coração, para moldar nossa fé, é algo que nem todos conseguem compreender de imediato. Mas ainda assim, é uma verdade espiritual profunda. As circunstâncias que Deus usa para nos formar, fortalecer e alinhar ao propósito dele. Então, o que a palavra de Deus realmente nos revela sobre tudo isso? Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3 declara: Meus irmãos, considerem como grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé de vocês produz perseverança. Essas palavras nos lembram de algo que muitas vezes tentamos evitar. A fé precisa ser testada. Não há crescimento sem resistência. Não há maturidade sem desafios. E Provérbios, capítulo 17, versículo 3, aprofunda ainda mais essa compreensão ao dizer: O fogo refina a prata e o ouro, mas é o Senhor quem prova o coração. É como se Deus estivesse dizendo: assim como o metal precioso precisa do calor intenso para ser purificado, o coração humano precisa das provações para ser moldado. Se queremos ouro puro, usamos o fogo. Se queremos um coração transformado, Deus permite o processo, e esse processo costuma envolver situações que revelam, corrigem e fortalecem a nossa fé. Nossa tendência natural, como seres humanos, é associar tudo o que é desconfortável a algo ruim. Achamos que dor não pode vir de Deus, que dificuldades só podem ser obra do inimigo. Mas Deus enxerga de forma completamente diferente. Ele vê além do incômodo momentâneo. Ele vê além da nossa limitação emocional. As provações que Ele permite têm um objetivo: nos amadurecer, nos completar, nos tornar crentes firmes, estáveis, aprofundados. Elas constroem em nós uma fé sólida, uma resistência espiritual que não se abala facilmente. Elas nos preparam para níveis mais altos de intimidade com Deus, de autoridade, de sabedoria e de discernimento. Por isso a Escritura afirma com tanta clareza: a prova da fé produz perseverança. Ou seja, cada teste tem um propósito, cada dor tem uma direção, cada lágrima tem um destino espiritual. E quando compreendemos isso, nossa perspectiva muda. Ao invés de só enxergarmos o peso da luta, passamos a ver a mão de Deus no processo. Ao invés de reagir com desespero, começamos a reagir com fé. A verdade é que Deus jamais deixa de trabalhar em seus filhos, mesmo quando parece silêncio, mesmo quando tudo está difícil. Ele está moldando nossa mente, refinando nosso coração e nos conformando à imagem de Cristo. Esse é o alvo final. Refletir Jesus em nosso caráter, na nossa fé, nas nossas atitudes e na maneira como enfrentamos as tempestades. Eu perguntei aquilo genuinamente, porque aos meus olhos ela estava cercada de dificuldades por todos os lados. Mas a resposta dela me marcou profundamente. Ela disse: meu marido estava doente, sim, mas Deus o guardou. Nada grave foi encontrado, e dia após dia eu vi a mão do Senhor o fortalecendo. Depois ela falou do acidente do filho. Meu menino poderia ter morrido, mas saiu sem nenhum arranhão. O carro ficou destruído, mas ele não.
Isso é proteção de Deus. E então ela mencionou o trabalho estressante. Tem dias em que eu penso que não vou aguentar, mas sempre que acordo, tenho forças para mais um dia. E essa força não vem de mim, vem de Deus. A graça dele é suficiente. Aquela conversa me fez enxergar algo poderoso. Enquanto eu via dificuldades, ela via cuidado. Enquanto eu enxergava fraquezas, ela enxergava fidelidade. Onde eu via pressão, ela via graça. Tudo era uma questão de perspectiva. E é por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 12, é tão profundo. Feliz é aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A provação nunca é o fim, é apenas o processo. E quando passamos por ela com fé, saímos do outro lado mais maduros, mais fortes, mais conscientes do quanto Deus é presente. Mas muitas vezes perdemos a beleza do testemunho porque ficamos tão focados no peso da luta, no desconforto do momento, que tiramos os olhos de Cristo. Deixamos de ver que por trás de tudo há um Deus trabalhando, cuidando, sustentando e moldando nosso coração. Cada provação é uma declaração silenciosa do céu dizendo: eu ainda estou com você. Eu ainda estou te fortalecendo. Eu ainda estou te ensinando. Cada lágrima que cai durante um teste carrega dentro dela um testemunho que será contado depois. E é por isso que precisamos aprender a olhar com olhos espirituais. Porque quando olhamos apenas para a dor, vemos sofrimento. Mas quando olhamos para Deus no meio da dor, vemos propósito, cuidado e amor. Vamos orar, mas antes, permita que essa verdade se estabeleça no seu coração. A perspectiva que você escolhe determina o tipo de fé que você carrega. Porque veja, enquanto alguns olham para a tempestade e só enxergam medo, outros olham para a mesma tempestade e conseguem ver Jesus caminhando sobre as águas. Enquanto alguns olham para o deserto e veem escassez, outros olham para o deserto e veem o Deus que faz maná cair do céu. Enquanto alguns olham para a fornalha e veem destruição, outros veem o quarto homem caminhando dentro do fogo. A perspectiva alinhada com Deus transforma tudo. E é essa transformação interior que pediremos agora ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, abre os nossos olhos. Remove a névoa que às vezes nos impede de enxergar além da dor, além dos problemas, além das circunstâncias. Ajuda-nos a ver que Tu és soberano. Ajuda-nos a perceber que, se estamos enfrentando algo difícil, não é por acaso. Há propósito, há ensino, há crescimento sendo gerado dentro de nós. Muda a nossa perspectiva, Senhor. Livra-nos do hábito de buscar explicações quando deveríamos buscar confiança. Livra-nos da necessidade de entender tudo, quando na verdade só precisamos crer que Tu sabes o que estás fazendo. Pai, quando a vida nos apresentar tempestades, dá-nos a fé que diz: se o Senhor permitiu isso, então vai me fortalecer para vencer. Quando estivermos cansados, mostra-nos que Tu és a nossa força. Quando estivermos confusos, mostra-nos que Tu és a nossa paz. Quando estivermos cercados, mostra-nos que Tu és o nosso escape. Senhor, que em cada situação possamos enxergar a Tua mão nos protegendo, nos moldando, nos guiando, nos refinando. A Tua palavra diz que Tu dás força ao cansado e multiplicas forças ao que não tem nenhum vigor. Diz que aqueles que esperam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não desmaiam. Faz isso acontecer em nós. Renova a nossa visão, renova a nossa fé, renova o nosso entendimento. Que a nossa vida não seja guiada pelas circunstâncias, mas pelo olhar espiritual que vem de Ti. Nós Te pedimos com humildade. Transforma a nossa perspectiva, Senhor. Nos faz perceber que nunca estamos sozinhos. Nos faz lembrar que até nos dias mais difíceis, a Tua mão continua firme sobre nós. Querido Pai Celestial,
abre os nossos olhos e ilumina o nosso entendimento. Ensina-nos a reconhecer que Tu estás no comando de tudo. Se permitiste que atravessássemos um desafio, é porque existe um propósito maior escondido ali. Muda a nossa maneira de enxergar as coisas, Senhor. Livra-nos da necessidade de sempre compreender cada detalhe e ajuda-nos a confiar mais profundamente em Ti. Perdoa-nos por tantas vezes ficarmos mais preocupados em decifrar Teus planos do que simplesmente descansar no fato de que Tu nos conheces melhor do que nós mesmos. Transforma a nossa perspectiva. Quando as tempestades surgirem, dá-nos uma fé firme o suficiente para dizer: Senhor, se este é o caminho que preciso percorrer, então sustenta-me. Fortalece-me para que, no fim, a Tua glória seja vista em mim. Ajuda-nos a enxergar Tua mão em cada situação que enfrentamos. Quando olhamos para a Tua palavra, vemos que Tu sempre foste fiel aos que confiaram em Ti. Vemos que Tu tens agido assim desde a antiguidade, repetidamente, sempre com fidelidade e amor. Tua palavra nos diz que Tu dás força ao cansado e renovas o vigor daquele que já não tem mais forças. Até os jovens, cheios de energia, tropeçam e caem, mas os que esperam em Ti encontram renovo, sobem como águias, correm sem se cansar e caminham sem desfalecer. És Tu, Senhor Jesus, o Deus cheio de graça, misericórdia e compaixão. Enquanto a minha fé é provada, peço que purifiques meus pensamentos. Remove o que for impuro. Molda meu coração. Renova dentro de mim um espírito obediente e firme. Que cada prova cumpra o propósito que Tu designaste. Se precisas trabalhar paciência em mim, que eu receba. Se queres desenvolver domínio próprio ou humildade, que assim seja. Que a Tua vontade prevaleça sobre a minha. E mesmo quando eu estiver passando pelo fogo da provação, guarda meus lábios de murmuração. Que meus olhos permaneçam fixos em Ti, Jesus. Dá-me força para permanecer firme quando minha fé estiver sendo examinada. Enche-me de alegria, mesmo no meio da batalha. A Tua palavra diz que devemos ser firmes, constantes e abundantes na Tua obra, porque tudo o que fazemos em Ti tem valor eterno. Que essa verdade se cumpra em mim, Pai. Que eu seja inabalável na fé, aconteça o que acontecer. Se o milagre que eu espero acontecer ou não, que minha confiança continue em Ti. Se eu enfrentar algo que não entendo, Tu ainda assim és a minha rocha. Pai, quando tudo parecer desmoronar, quando chegar o meu tempo de ser testado, peço que o Espírito Santo mantenha meus olhos voltados exclusivamente para Cristo. Que Ele me lembre que os sofrimentos desta vida duram pouco, quando comparados à eternidade que nos aguarda. São momentâneos diante da glória futura. Ajuda-me, Senhor. Fortalece meu caráter, que eu não seja alguém firme apenas quando as coisas vão bem, mas que eu seja forte em toda a estação, independente das lutas que eu enfrento. A Tua palavra nos desafia a nos examinar, a olhar para dentro de nós e verificar se realmente estamos vivendo pela fé. Abre meus olhos, Senhor, para que eu consiga me ver com honestidade. Ajuda-me a comparar minha vida com o padrão da Tua palavra. Corrige meus pensamentos, minhas atitudes, meu comportamento. Ensina-me a viver como um verdadeiro filho Teu. Que eu seja íntegro, constante em oração e cheio de amor. Pai, obrigado por ouvir esta oração. Agradeço por Tua presença, por Tua paciência e por Tua graça que me sustenta. Exalto o Teu nome. E oro tudo isso no nome precioso de Jesus. Tu és aquele que fortalece o cansado e aumenta o vigor dos que desfalecem. Mesmo os jovens se cansam, mas os que esperam em Ti renovam suas forças. Quem anda na luz tem comunhão contigo e é purificado por Jesus. Os justos clamam e Tu os ouves. Tu estás perto dos quebrantados e levantas os oprimidos. O justo enfrenta muitas aflições,
mas tu o livras de todas. É alegria enfrentar provações, porque a prova da fé produz perseverança. O fogo revela a pureza do ouro, e tu provas o coração. Feliz é quem permanece firme na prova, porque receberá a coroa da vida. Se esta palavra falou com você, não deixe que ela pare aqui. Inscreva-se no canal, porque juntos caminhamos mais fortes. Deixe seu gostei, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas que estão precisando de esperança. E compartilhe esta palavra. Quando você compartilha a palavra de Deus, você se torna um instrumento nas mãos do Senhor para tocar corações que talvez nunca ouviriam esta verdade de outra forma. Que Deus te use para espalhar luz. Que Deus te use para restaurar corações. E que a palavra que hoje te alcançou seja a mesma que alcance muitos através de você.